Neste episódio, estamos vendo as últimas filmagens de pessoas devoradas vivas por animais. Desde um ataque horrível de crocodilo nas margens do Lago Vitória, até uma emboscada mortal de leopardo nas encostas do Himalaia. Mas primeiro, começamos em Uganda, onde a manhã rotineira de um homem no lago o coloca frente a frente com o réptil mais perigoso da África. Era 23 de julho de 2016, e a estação seca havia notavelmente recuado a linha costeira do Lago Vitória ao longo da costa sudeste de Uganda, expondo largas faixas de lama. As águas rasas em retirada haviam concentrado a atividade dos crocodilos ao longo de canais mais profundos e declives da costa, colocando predadores nas mesmas águas onde as equipes de pesca locais trabalhavam todos os dias. Okello Wasaja, um pescador comercial de 34 anos de um pequeno ponto de desembarque ao longo da margem norte do lago, havia passado a maior parte de 2 décadas trabalhando nessas águas. Wasaja era uma presença familiar no ponto de desembarque, conhecido entre outras equipes por sua disposição em trabalhar trechos da margem que pescadores mais cautelosos evitavam durante os meses secos. Ele operava um barco de madeira desgastado com seu parceiro de pesca de longa data, Kayondo Bizimungu, 40 anos, um manipulador de redes quieto e experiente que pescava no mesmo trecho desde a adolescência. Os dois homens partiam na maioria das manhãs antes do amanhecer, colocando redes de emalhar nos rasos onde a tilápia se reunia durante os meses secos. O par havia partido antes do amanhecer naquela manhã, motorizando seu barco para um trecho familiar da costa a cerca de 3 quilômetros do local de desembarque. O céu estava claro e a água plana, condições que faziam as águas rasas parecerem enganosamente calmas. A área era conhecida entre os pescadores locais por capturas confiáveis durante a estação seca, mas também por um aumento nas aparições de crocodilos à medida que os níveis de água caíam. Os aldeões ao longo desta seção da costa relataram pelo menos 3 animais de criação levados da beira da água nas últimas semanas, incluindo um bode adulto arrastado de um ponto de água potável em plena luz do dia. Apesar dos relatos, a pesca continuou. As capturas durante a baixa das águas eram valiosas demais para a maioria das equipes abandonarem, e a pressão econômica sobre as famílias que dependiam do lago deixava pouco espaço para precaução. Wasaja e Bizimungu colocaram suas redes nos rasos e voltaram para águas mais profundas para esperar. Quando voltaram de barco para verificar as redes mais tarde naquela manhã, Wasaja desceu do lado do barco para a água até a cintura para começar a puxar as redes à mão, uma prática comum ao longo do lago. Bizimungu permaneceu no barco, gerenciando as linhas. Wasaja tinha seu telefone selado dentro de uma pequena bolsa à prova d'água presa à frente de sua camisa, um hábito que ele mantinha há anos para proteger o dispositivo de respingos. Bizimungu mais tarde disse aos investigadores que Wasaja estava gravando um vídeo curto da pesca da manhã, momentos antes de entrar na água para puxar as redes, e não havia parado a gravação antes de entrar. Os crocodilos do Nilo estão entre os maiores e mais perigosos predadores reptilianos da Terra, com machos excepcionalmente grandes, capazes de exceder 16 pés de comprimento e pesar mais de 1.600 libras. Eles possuem uma das mordidas mais poderosas de qualquer animal vivo, gerando pressões que excedem 3.700 libras por polegada quadrada, o suficiente para esmagar ossos e cortar membros. Sua estratégia de ataque depende de camuflagem e emboscada explosiva, lançando-se debaixo de águas turvas com força suficiente para arrastar grandes mamíferos das margens dos rios. Uma vez que a mordida inicial segura a vítima, o crocodilo inicia um giro mortal, uma manobra de rotação violenta projetada para desorientar a presa antes de arrastá-la para debaixo da superfície para afogar. Nas águas rasas e carregadas de sedimentos do Lago Vitória, durante a estação seca, um crocodilo pode permanecer imóvel a poucos metros de um humano à espera sem ser detectado. De acordo com o testemunho recolhido por oficiais regionais de vida selvagem e pela polícia marítima local, o crocodilo atacou enquanto Wasaja estava em aproximadamente 90 centímetros de água, com as mãos ocupadas com uma rede de emalhar emaranhada. Bizimungu relatou que a água irrompeu sem aviso diretamente na frente de seu parceiro. As mandíbulas do crocodilo se fecharam em torno da cintura de Wasaja, a força do ataque o puxando para fora de seus pés e para debaixo da superfície quase instantaneamente. Bizimungu descreveu a água agitada, um jato de lama, e então um arrasto súbito em direção a águas mais profundas enquanto o crocodilo iniciava o giro mortal. A violenta turbulência se afastou do barco, a perturbação mudando de direção enquanto o animal puxava seu aperto para debaixo da superfície. Bizimungu tentou alcançar seu parceiro com um remo, ficando em pé no barco e empurrando-o para baixo na água agitada, mas a perturbação já estava se movendo além de seu alcance. Em questão de segundos, a água começou a se acalmar. Wasaja não voltou à superfície. Bizimungu voltou ao local de desembarque e alertou as autoridades. Unidades locais da Polícia Marítima e oficiais de vida selvagem chegaram à área dentro de algumas horas. O corpo de Wasaja foi recuperado no dia seguinte de um barranco submerso a cerca de 100 jardas do local do ataque, consistente com o comportamento de armazenamento de crocodilos. A bolsa à prova d'água contendo seu telefone ainda estava presa à sua roupa. Os investigadores extraíram um breve segmento de filmagem fortemente obscurecida e áudio distorcido do dispositivo. A parte visual consistia principalmente em água turva e borrões de movimento violento, sem imagem clara do animal. O dispositivo foi apreendido por oficiais de vida selvagem e pela polícia local como parte da investigação em andamento. A filmagem não foi divulgada publicamente a pedido da família.
Os ataques de crocodilos do Nilo são responsáveis por dezenas, possivelmente centenas, de fatalidades anualmente em toda a África subsaariana, embora os números exatos permaneçam pouco confiáveis devido à subnotificação generalizada. Enquanto as águas recuadas do Lago Vitória haviam reivindicado Okello Azaja a milhares de milhas a leste, os densos canais de manguezais dos Sundarbans logo provariam que mesmo gerações de conhecimento local não poderiam garantir segurança contra o predador mais paciente da floresta. Era 8 de abril de 2014, e a floresta de mangue Sundarbans, ao longo da costa sul de Bangladesh, havia entrado na alta temporada de colheita de mel. Equipes autorizadas de Mawalis aventuraram-se profundamente em uma paisagem onde tigres de Bengala haviam caçado humanos por séculos. Rafiqul Molla, um Mawali de 47 anos de uma aldeia na borda norte da floresta, coletava mel nos Sundarbans há mais de 25 anos. Molla havia aprendido o ofício com seu pai, que trabalhara nos mesmos canais de maré antes dele e era considerado entre seus pares como um dos coletores mais habilidosos do distrito. Ele conhecia os padrões de maré mutáveis da floresta, a localização dos aglomerados produtivos de colmeias ao longo das estações e os sinais de alerta que precediam encontros com tigres. Ele estava entre os membros mais experientes de sua equipe, um grupo de 7 homens que entravam na floresta sob uma permissão sazonal emitida pela Autoridade Florestal Regional. A equipe viajou de barco de madeira pelos estreitos canais de maré, parando em locais de coleta conhecidos e trabalhando em pares ou pequenos grupos para localizar e colher colmeias. A autoridade florestal havia registrado um aumento nos encontros com tigres naquela temporada, atribuindo a tendência a padrões de atividade em mudança na faixa oeste. A equipe de Molla havia sido informada sobre o risco elevado e instruída a manter a coesão do grupo o tempo todo. Cada homem carregava equipamento de proteção rudimentar, incluindo uma máscara de barro usada na parte de trás da cabeça, baseada na crença tradicional de que os tigres são menos propensos a atacar presas que parecem estar de frente para eles. No dia do incidente, a equipe de Molla havia ancorado perto de um denso aglomerado de árvores jewa, aproximadamente 3 horas dentro da floresta de barco. A maré estava baixa, expondo bancos de lama escorregadia ao longo das margens do canal e estreitando a via navegável a um corredor mal largo o suficiente para o barco. O ar estava pesado e parado, denso com umidade e o cheiro de decomposição das marés. A equipe se dividiu em grupos menores para trabalhar em locais de coleta adjacentes. Molla avançou à frente de seu parceiro mais próximo para inspecionar uma colmeia que havia avistado no dossel superior de uma árvore a cerca de 50 jardas da margem da água. Seu parceiro permaneceu no ponto de coleta anterior. Molla carregava um celular básico no bolso da camisa. Ele o usou intermitentemente durante a manhã para gravar pequenas notas de voz sobre as localizações das colmeias, um hábito que seus colegas de equipe mais tarde confirmaram, e os investigadores acreditam que o dispositivo ainda estava em estado de gravação ativa quando ele se aproximou da última árvore. Os tigres de Bengala são o predador de topo do ecossistema dos Sundarbans, adaptados de forma única para caçar em terrenos de manguezais de maré. Os machos adultos pesam entre 400 e 500 libras, com as fêmeas pesando em média entre 250 a 350 libras. Os tigres nos Sundarbans desenvolveram comportamentos de caça especializados, distintos de seus equivalentes em habitats de savana ou floresta seca, incluindo nadar entre ilhas, espreitar através de água até a cintura e atacar a partir de sistemas de raízes densas, onde a visibilidade é medida em pés em vez de jardas. Sua estratégia de emboscada depende de se aproximar por trás, chegando a uma única distância de salto antes de atacar. A mordida fatal mira a parte de trás do pescoço ou a garganta, esmagando a traqueia ou, em casos raros, danificando a coluna cervical. A população de tigres dos Sundarbans é responsável por um número historicamente significativo de fatalidades humanas, embora os números anuais modernos de fatalidades tenham diminuído significativamente em comparação com as médias históricas devido ao acesso reduzido à floresta e ao aumento da monitorização. Com base no testemunho subsequente da equipe e no exame do local pela autoridade florestal, Molla havia se afastado do contato visual com o membro mais próximo da equipe quando o ataque ocorreu. Seu parceiro relatou ter ouvido um estrondo súbito através da vegetação, seguido por uma breve vocalização que foi interrompida quase imediatamente. Então, silêncio. A equipe gritou repetidamente o nome de Molla e não recebeu resposta. Quando convergiram para sua última posição conhecida, encontraram impressões profundas na lama macia onde algo pesado havia atingido o chão, marcas de arrasto levando ao sistema de raízes e as ferramentas de colheita de Molla espalhadas na base da árvore. A trilha de arrasto continuava por uma certa distância antes de desaparecer em um canal inundado onde a lama dava lugar à água parada. A equipe não seguiu. O telefone de Molla foi recuperado da lama perto do local de coleta. A extração de dados revelou uma gravação fragmentada que continuou rodando durante sua aproximação à colmeia. O áudio capturou sons ambientes da floresta, depois uma súbita erupção de ruído, impacto pesado através da vegetação, breve perturbação caótica e então, silêncio. O dispositivo foi recuperado com a face voltada para baixo na lama, e alguns segundos de filmagem visual distorcida perto do final da gravação mostraram apenas borrões de movimento e o chão antes de cortar. Uma equipe de resposta da autoridade florestal, acompanhada por guardas armados da vida selvagem, entrou na área dentro de algumas horas. Os restos de Molla foram recuperados a aproximadamente 200 jardas do local de coleta, parcialmente ocultos em vegetação densa. A condição dos restos era consistente com a de uma presa de um grande predador. A autoridade confiscou o telefone e todos os materiais recuperados, retendo-os como parte dos esforços contínuos para determinar se o ataque fazia parte de um padrão. As filmagens e o áudio não foram divulgados publicamente.
Enquanto os Sundarbans haviam levado Rafikul Mola, a selva vulcânica do extremo oriente da Rússia, logo proporcionaria um encontro igualmente devastador para um homem que passou anos documentando os próprios predadores que acabariam com sua vida. Era 14 de setembro de 2015 e o primeiro frio do outono havia se instalado na península de Kamchatka, na Rússia. As corridas de salmão estavam atingindo seu pico ao longo de afluentes remotos, atraindo enormes concentrações de ursos marrons para os cursos d'água em sua frenética alimentação anual. Timofey Grushenko, um fotógrafo freelance de vida selvagem de 44 anos de Petropavlovsk-Kamchatsky, havia passado os últimos 6 anos documentando a população de ursos de Kamchatka em seus sistemas fluviais remotos. Grushenko era um homem quieto e metódico, que seus colegas descreviam como profundamente comprometido com seu trabalho, mas cada vez mais disposto a correr riscos para capturar as imagens que até então haviam escapado do sucesso comercial. Ele trabalhava sozinho por preferência, uma prática que preocupava aqueles que o conheciam, mas que ele afirmava ser essencial para evitar a perturbação que grupos maiores criavam ao redor dos ursos se alimentando. Suas viagens eram autofinanciadas e realizadas com orçamentos mínimos, muitas vezes envolvendo acampamento solo que duravam uma semana ou mais em áreas sem comunicação confiável. Grushenko havia estabelecido um acampamento ao longo de um afluente a aproximadamente 30 milhas do assentamento mais próximo, acessível apenas por uma combinação de veículo, off-road e caminhada. O local estava posicionado a aproximadamente 200 metros de um banco de cascalho raso, onde os ursos se reuniam para pegar salmões desovando. O riacho corria frio e rápido sobre cascalho solto, e a floresta ao redor era densa com amieiros e salgueiros que limitavam a visibilidade em todas as direções. Trilhas de ursos estavam profundamente marcadas no solo macio ao longo de ambas as margens, algumas passando a poucos metros de onde Grushenko havia montado sua barraca. O equipamento de Grushenko incluía uma câmera de nível profissional com uma lente teleobjetiva, um tripé e uma câmera de vídeo portátil, que ele usava para filmagens suplementares. Ele carregava spray de pimenta para ursos, mas nenhuma arma de fogo. Os ursos marrons estão entre os predadores terrestres mais poderosos do hemisfério norte, com machos adultos na península de Kamchatka regularmente excedendo 800 libras e ocasionalmente ultrapassando 1.000 libras durante o pico de alimentação no outono. Apesar de seu tamanho enorme, os ursos marrons podem correr a velocidades superiores a 35 milhas por hora em curtas distâncias. Suas garras, medindo até 4 polegadas, podem causar feridas devastadoras com um único golpe, enquanto a força de sua mordida excede 1.200 libras por polegada quadrada. Durante o período de hiperfagia, quando os ursos consomem até 90 libras de comida por dia para acumular reservas de gordura para a dormência de inverno, eles estão focados principalmente em se alimentar e geralmente evitam humanos. No entanto, encontros surpresa a curta distância, especialmente perto de locais de alimentação ativa ou comida armazenada, podem desencadear uma resposta defensiva de extrema violência. A maioria dos encontros fatais com ursos marrons são defensivos em vez de predatórios, envolvendo ursos que são surpreendidos, protegendo filhotes ou defendendo uma fonte de alimento. De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Regional e oficiais de vida selvagem, Grushenko não tinha sido ouvido por aproximadamente 5 dias, quando um contato de reabastecimento relatou seu atraso. Sua família, alarmada pelo silêncio, organizou um esforço de busca através de um fornecedor local que fretou um helicóptero. O grupo de busca, composto por guias locais e guardas de vida selvagem, chegou ao acampamento dentro de um dia após o lançamento. O acampamento mostrava sinais de uma perturbação súbita e violenta. A tenda estava parcialmente colapsada e rasgada. Equipamentos estavam espalhados por um raio amplo, e os investigadores identificaram pegadas de urso e evidências biológicas consistentes com um macho grande. O frasco de spray de urso foi encontrado intacto e não utilizado perto da entrada da tenda, sugerindo que o encontro ocorreu rápido demais para Grushenko usá-lo. As evidências da cena e o padrão de danos sugeriram que um urso havia entrado no acampamento a curta distância, provavelmente atraído por odores de comida ou pelo processamento de salmão ocorrendo nas proximidades ao longo do riacho. O tecido da barraca apresentava grandes rasgos de garras consistentes com danos causados por ursos, e o chão ao redor da entrada da barraca estava profundamente sulcado, onde algo havia sido arrastado. Os investigadores determinaram que o encontro era mais consistente com uma reação defensiva de surpresa. Um urso surpreendido a curta distância, respondendo com agressão imediata em vez de uma abordagem predatória deliberada. Os restos de Grushenko foram recuperados em estado fragmentado a aproximadamente 100 jardas do acampamento. Os restos mortais foram posteriormente consumidos e parcialmente cobertos com detritos da floresta, comportamento às vezes observado mesmo em encontros que começam como defensivos. Seu equipamento de câmera foi recuperado no acampamento. A câmera principal sofreu danos significativos de água e impacto, provavelmente por ter sido derrubada no leito do riacho durante a perturbação. A polícia revisou os cartões de memória recuperados, mas não encontrou nenhuma filmagem do ataque em si. Os fragmentos que foram recuperáveis pareciam ser de sessões de filmagem nos dias anteriores, com os quadros finais recuperáveis mostrando o acampamento e o riacho ao redor. As autoridades policiais regionais retiveram todos os arquivos recuperados como parte da investigação da fatalidade. A família recusou pedidos para autorizar qualquer divulgação adicional.
Enquanto os rios de Kamchatka haviam reivindicado Timofey Grushchenko, a remota fronteira agrícola do norte de Moçambique logo demonstraria que nem mesmo a proteção de cercas e holofotes poderia garantir segurança quando os caçadores noturnos mais eficientes da África se moviam pela escuridão. Era 11 de agosto de 2017, e a estação seca havia apertado seu domínio sobre a província de Niassa, em Moçambique, uma vasta região pouco povoada que faz fronteira com a Tanzânia, onde florestas abertas se estendiam por centenas de milhas com infraestrutura humana mínima. Celestino Abacar Muenda, um operador de equipamentos de 29 anos da capital provincial, estava trabalhando em um grande complexo agrícola na região há 8 meses. Muenda havia assumido a posição para sustentar sua jovem família na capital, enviando a maior parte de seus ganhos para casa a cada mês. O complexo consistia em edifícios pré-fabricados, conectados por caminhos de cascalho e cercados por uma cerca perimetral, projetada mais para manejo de gado do que para exclusão de predadores. Muenda operava máquinas pesadas durante o turno diurno e vivia em alojamentos compartilhados na extremidade leste do complexo. Ele era bem quisto entre a equipe, conhecido por ser reservado durante as horas de folga e por ligar para sua esposa na maioria das noites do prédio de operações, onde o sinal de telefone era um pouco mais forte. O layout exigia que os trabalhadores em horários rotativos caminhassem várias centenas de jardas entre o bloco residencial e o edifício de operações, uma rota que atravessava um trecho aberto de terreno limpo com iluminação aérea intermitente. A administração do complexo estava ciente da atividade de leões na área circundante há semanas. Comunidades locais haviam relatado mortes de gado a poucos quilômetros do perímetro. Trabalhadores haviam observado pegadas frescas ao longo da cerca em várias ocasiões. Um membro da equipe relatou ter encontrado a carcaça parcialmente consumida de uma jovem vaca a menos de meio quilômetro da fronteira leste do complexo. O responsável pela segurança do projeto havia emitido um memorando aconselhando a equipe a evitar caminhar sozinha entre os prédios após o anoitecer, mas a fiscalização era mínima e o aviso foi amplamente ignorado devido à frequência das rotações de turnos noturnos. Vários trabalhadores levantaram preocupações por meio de canais informais, mas nenhuma mudança estrutural na iluminação ou cercamento foi implementada. A atitude geral entre os funcionários, de acordo com depoimentos posteriores, era que os leões estavam interessados em gado, não em pessoas. Os leões africanos estão entre os predadores mais formidáveis do continente, com machos adultos pesando entre 330 e 500 libras e fêmeas, as principais caçadoras do grupo, pesando em média entre 265 e 395 libras. Os leões possuem visão noturna excepcional e são predominantemente caçadores noturnos, realizando a maioria de suas caçadas entre o crepúsculo e o amanhecer. Sua estratégia de caça em terreno aberto depende de se aproximar furtivamente, geralmente a menos de 30 jardas, antes de lançar uma investida explosiva, que pode atingir velocidades de 56 a 64 km por hora em curtos intervalos. O método de matar envolve arrastar a presa ao chão e aplicar uma mordida sustentada na garganta ou no focinho, sufocando a vítima ao longo de vários minutos. Leões em regiões com presas naturais reduzidas frequentemente recorrem ao gado e, em casos documentados em Niassa e províncias vizinhas, a humanos. As fatalidades relacionadas a leões na África subsaariana são estimadas em dezenas a poucas centenas anualmente, embora os números variem significativamente devido à subnotificação em áreas remotas. De acordo com a investigação da Polícia Provincial e declarações do pessoal do complexo, Muenda saiu do edifício de operações logo após o anoitecer para voltar ao bloco residencial no final do seu turno. Ele estava sozinho. O trajeto atravessava aproximadamente 200 jardas de terreno aberto, com iluminação irregular. Várias das luminárias aéreas ao longo do caminho haviam falhado semanas antes sem substituição. Uma câmera de segurança básica montada no prédio de operações capturou imagens de baixa resolução do caminho e de uma parte da área desmatada ao redor. Os investigadores revisaram a gravação, que mostrou a figura de Muenda movendo-se ao longo do caminho antes que uma segunda forma se tornasse visível na borda do quadro, baixa, rápida e aproximando-se da escuridão além do alcance da luz. A qualidade da filmagem era ruim, a imagem granulada e desbotada pela luz externa do prédio, sem áudio. A forma alcançou a posição de Muenda, e ambas as figuras desapareceram de vista quase simultaneamente. A sequência durou apenas segundos, antes de o quadro mostrar apenas o caminho iluminado vazio. Trabalhadores no bloco residencial relataram ter ouvido sons de distúrbio daquela direção, seguidos de silêncio. Uma equipe de busca encontrou o corpo de Muenda a aproximadamente 60 jardas do caminho de cascalho, no matagal além do perímetro limpo. As evidências da cena eram consistentes com um ataque de um grande predador, especificamente marcas de arrasto na terra começando na borda do caminho, trauma de mordida concentrado ao redor do pescoço e parte superior do corpo, e consumo parcial. Pegadas de leão foram confirmadas ao redor da cena. Investigadores mais tarde identificaram uma seção de cerca danificada ao longo do perímetro leste, onde o arame estava baixo o suficiente para um grande predador passar por baixo. A Polícia Provincial e a equipe de investigação interna do complexo protegeram a unidade de armazenamento da câmera de segurança antes que o ciclo de sobrescrita automática do sistema pudesse apagar as filmagens relevantes. A gravação foi mantida como parte de uma revisão interna e avaliação de seguro. As filmagens nunca foram divulgadas publicamente.
As autoridades de vida selvagem e os batedores locais tentaram localizar o animal responsável nas semanas seguintes, mas a operação foi dificultada pelo vasto terreno. Enquanto a sombria fronteira de Moçambique havia reivindicado Celestino Abacar Moenda, as encostas florestadas do Nepal, em breve, entregariam a história final deste episódio. Um confronto entre uma mulher da aldeia e um predador que vinha aterrorizando todo um distrito por meses. Era 19 de novembro de 2013, e a luz do outono estava desaparecendo nas encostas em terraços de um distrito remoto, nas colinas ocidentais do Nepal. A borda da floresta ficava a menos de 300 metros das casas mais externas da aldeia, uma proximidade que se tornara uma fonte de crescente temor nos meses anteriores. Sabitri Kunwar, uma mulher de 38 anos da aldeia, vivia com sua família extensa em uma das casas mais próximas da floresta. Kunwar trabalhava nos campos em terraços da família e mantinha um pequeno número de animais em um curral de pedra adjacente à casa. Ela era uma presença tranquila e constante na aldeia, conhecida entre os vizinhos por suas manhãs cedo e sua recusa em deixar os campos sem vigilância, mesmo com os avisos sobre o leopardo se intensificando em todo o distrito. Um leopardo estava atuando no distrito desde pelo menos o início de 2013. O escritório de vida selvagem do distrito havia recebido múltiplos ataques confirmados a humanos em aldeias vizinhas desde o início do ano, vários deles fatais. O animal havia exibido padrões de comportamento consistentes com um indivíduo suspeito de ataques repetidos a humanos, visando indivíduos solitários perto da margem da floresta, durante as horas de pouca luz do amanhecer e do crepúsculo. As autoridades de vida selvagem tentaram capturar e rastrear o animal em 2 ocasiões sem sucesso. Ambos os esforços envolveram armadilhas em gaiolas escadas e posicionadas ao longo de rotas conhecidas de aproximação perto das aldeias afetadas, mas o leopardo as evitou completamente. Avisos foram emitidos para todas as aldeias na área afetada, alertando os moradores para evitarem a borda da floresta sozinhos, especialmente após o meio da tarde. Muitos moradores, no entanto, não tinham alternativa prática. Tarefas diárias como coletar lenha, cuidar do gado e trabalhar nos terraços inferiores exigiam proximidade com a linha das árvores. Leopardos devoradores de homens, historicamente documentados no Nepal e na Índia, foram responsáveis por ataques confirmados de 2 dígitos por animal individual, tornando-os uma das ameaças de vida selvagem mais persistentes e perigosas para as comunidades rurais. Na tarde do incidente, Kunwar havia saído de casa para buscar uma cabra que tinha se aproximado dos terraços inferiores, perto da linha das árvores. Um vizinho trabalhando em um terraço do outro lado da colina, a cerca de 100 jardas de distância, era a única outra pessoa ao ar livre naquele momento. Os leopardos estão entre os grandes predadores mais adaptáveis e elusivos da Terra, com machos adultos pesando entre 130 e 175 libras e fêmeas pesando em média entre 70 e 130 libras. O que lhes falta em tamanho em relação a tigres e leões, eles compensam com extraordinária furtividade, agilidade e precisão de emboscada. Leopardos são caçadores crepusculares, mais ativos durante o crepúsculo, e sua pelagem manchada oferece camuflagem quase perfeita na luz salpicada da floresta e na vegetação rasteira. Sua estratégia de ataque depende de um absoluto disfarce até estarem a um único salto de seu alvo, tipicamente de 5 a 10 jardas. A mordida fatal mira a parte de trás do pescoço, ou a garganta, e os leopardos são excepcionalmente poderosos em relação ao seu tamanho, capazes de arrastar presas mais pesadas do que eles verticalmente para as árvores. Em cenários de ataques a humanos, os leopardos demonstraram um padrão consistente de atacar indivíduos solitários em condições de baixa visibilidade perto das margens da floresta. De acordo com a investigação da polícia distrital e o testemunho de testemunhas, o vizinho estava tentando fazer uma ligação e tinha o telefone na mão quando observou Kunwar descendo o terraço inferior em direção à linha das árvores. O vizinho notou um movimento rápido na vegetação rasteira na borda da floresta e instintivamente apontou o telefone para a agitação, capturando um breve segmento de filmagem distante de baixa qualidade e áudio parcial do outro lado da encosta em terraços. A gravação, revisada posteriormente por investigadores, mostrou uma figura distante no terraço inferior, um movimento rápido da linha das árvores e um colapso abrupto. O áudio capturou uma breve vocalização, seguida por sons de distúrbio. Depois, nada. O leopardo atacou a partir do esconderijo na margem da floresta, fechando a distância antes que Kunwar pudesse reagir. As evidências da cena documentadas pela equipe de resposta indicaram que o animal havia mirado no pescoço por trás, consistente com o comportamento predatório do leopardo. A força do golpe derrubou Kunwar, e o animal começou a arrastar a vítima em direção à linha das árvores, puxando-a por vários metros através do terraço antes que os gritos do vizinho e a aproximação de outros aldeões das casas acima fizessem o animal soltar sua presa e recuar para a floresta. Kunwar foi alcançada em minutos por membros da família e vizinhos. Ela sofreu um trauma catastrófico de mordida no pescoço e na garganta. Os aldeões a carregaram em direção à estrada mais próxima, mas a instalação médica mais próxima estava a horas de distância, por trilhas íngremes na montanha. Ela não sobreviveu à jornada. O escritório de vida selvagem do distrito lançou um esforço intensificado para localizar o animal nas semanas seguintes. O telefone do vizinho foi retido pelas autoridades como prova durante a investigação em andamento. As imagens não foram divulgadas publicamente, uma decisão atribuída a preocupações sobre pânico e retaliação de justiceiros contra a população mais ampla de leopardos na floresta circundante.
Após as tentativas iniciais de captura ao vivo terem sido mal sucedidas, o leopardo suspeito de ser comedor de homens foi eventualmente localizado e eliminado por um caçador licenciado, operando sob a autoridade da vida selvagem. Obrigado por assistir. Quer ver mais? Clique na sua tela agora.